Agora acerca dos gregos, ok? Um dos grandes impérios que interagiram aí na constituição do quadro geral da situação da Judéia, para entendermos aí o contexto do Novo Testamento e também de Atos dos Apóstolos, tá? Então, primeiramente citando aqui o material da Fabad, temos aqui o texto que nos diz: a civilização grega em seu apogeu entre os séculos 4 a 2, séculos 4 a 2 antes de Cristo, teve grande influência na formação das condições que contribuíram de maneira fundante para a formação do mundo do primeiro século e o contexto histórico no qual aconteceu o surgimento e a expansão do cristianismo. Esse aqui é material da Fabad, ok? E temos outros textos aqui que também contribuem, né, no entendimento desse desenvolvimento. Mas partindo para outros materiais, por exemplo, o que vai aparecer agora na sua tela, temos aí o texto do slide que nos diz: os gregos ou helenos, como eles mesmos se autodenominavam, o que nós vamos ver aqui será a contribuição de outro material, da Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã. Nós vamos ver um pouco acerca do nome, tá certo? Da nomenclatura, o termo gregos ou helenos, e vamos ver também acerca do Império Macedônico. Mas somente para a compreensão, o texto nos diz: os gregos ou helenos têm uma longa história que recua até pelo menos 2000 ou 1700 anos antes de Cristo, recuando até a pré-história, né, deste povo, quando eles começaram a suas manifestações puderam então ser detectadas no campo da arqueologia, então eles podem indicar, né, aproximadamente esse período entre 2000 e 1700 antes de Cristo, né, os primeiros vestígios ali naquele território, surgindo com os povos de língua grega que vieram do norte e fundaram a civilização micênica. Inclusive, só você observar o mapa, né, a península dos Balcãs, onde está ali o território, né, onde é ligado aos gregos, ela foi então colonizada a partir do norte no movimento migratório que vem, na verdade, desde a região ali da Mesopotâmia e da Pérsia, tá? Então você tem os chamados povos indo-europeus, que recua muito mais tempo aí na história, que deslocando-se daquela região, tanto da região do que hoje chama-se Irã, Pérsia na época, e também da região ali da Mesopotâmia, eles deslocam-se, alguns vão colonizar as regiões ali onde é a Índia atualmente, fundando uma nova civilização, tá certo? Que se apropria inclusive da antiga cultura dos Vedas que já estavam ali. Então vão surgir ali uma civilização que tem também a origem nesse processo migratório e invadem também a Europa. Então você tem até muitos desses povos estabelecendo algum tipo de ligação com essas migrações. Os germanos, por exemplo, os gregos. Existe até uma grande análise linguística sobre alguma espécie de identificação linguística entre esses povos. Claro que houveram muitas variações, muitas diferenciações, mas o estudo da linguística consegue estabelecer alguma ligação entre esses idiomas, né, sendo evidência também para esse grande movimento migratório, tá? Então você tem a situação dessa grande migração que houve para esses territórios, participando esses povos que migraram para essa região dos Balcãs, colonizando este lugar que veio a ser chamado de Grécia, ou gregos ou helenos, tá? Como eles mesmos se autodenominavam, helenos. Então você tem aí 2000 e 1700 a.C. aproximadamente, surgido com povos de língua grega que vieram do norte e fundaram a civilização micênica, então uma das mais importantes civilizações, né, que habitaram nesse território. Então constituíram aí uma grande civilização que começa um processo evolutivo, um processo de desenvolvimento tecnológico, cultural. Então você vai ter alguns vestígios investigados pela arqueologia no sentido de materiais, né, de cerâmica, a paleografia que vai investigar alguns textos que já são investigados, são encontrados, são analisados, né? Então você vai ver a evolução do idioma grego, por exemplo, a partir desses materiais. Você vai ver
outros estudos, por exemplo, que são feitos com relação a vestígios encontrados, e a partir dos tais pode-se pintar um quadro do desenvolvimento, né, dessa civilização, chegando aí a civilização chamada micênica, vindo depois a serem derrubados pelos dórios. Então você tem a interação de outros povos, tá certo, que serão fundidos numa grande nação, né? Então você tem povos diferentes interagindo, lutando entre si, disputando espaço, que acabam sendo fundidos numa grande civilização, tá certo? Numa grande nação, ok? Então a nação dos gregos ou helenos, que incluem essa primeira onda migratória, a civilização micênica, depois dos dórios, que também interagem aí no contexto, final do século XII a.C., segue-se um período obscuro que dura até o surgimento da polis. Então você vai ver uma outra manifestação que é bastante peculiar e é identificada, né, a partir das pesquisas que são feitas, que são esse movimento de fundação de cidades-estado, né, a chamada polis. Esse movimento de fundação da polis, ele é observável principalmente no contexto, né, dos gregos, mas ele também é típico de outras regiões. Você tem, por exemplo, na antiga Canaã, tá certo? Antes, quando ainda Abraão era apenas um peregrino na terra, Israel é uma pequena tribo, até que eles descem para o Egito, ficam ali 450 anos, depois da sua libertação e a entrada, né, com a dominação daquele território. Esse interlúdio histórico, ele é marcado por uma constituição de pequenos reinos. Então aqui você tem a polis, né, a cidade-estado. Ali você tem pequenos reinos, então os reinos não conseguiam uma grande extensão. Eram, na verdade, pequenos reinos que viviam ali num conglomerado, algumas vezes um levantando-se, impondo-se sobre os demais, estabelecendo uma espécie de suzerania, né? Então, um suzerano e o vassalo, né? Então você tem ali alguns reinos que estão na região, alguns conseguem se fortalecer e dominar alguns em volta, mas nenhum consegue a envergadura de um império, né, de uma unificação que vá muito além, tá certo, das suas fronteiras. E tudo isso, na verdade, favorecido pelo Império Egípcio. Esse sim, um grande império, muitas das vezes dividido em dois, entre Alto e Baixo Egito, mas algumas vezes unificado, que utilizava-se desses pequenos reinos da Palestina como estado tampão, como escudo. Estado escudo contra outras potências ao norte, os hititas, os urritas, né, ou rianos, os assírios que estavam começando a surgir, na verdade surgindo posteriormente, babilônicos, sumérios. Então você tem esses reinos elamitas, né, do território aí que será posteriormente a Pérsia. Então você tem esses povos que, vez ou outra, ameaçam as fronteiras do Egito, e o Egito favorece então esses pequenos reinos, enviando para eles contingentes militares, armamento, ok, alguns suprimentos necessários para que eles possam manter-se em ação, né, efetiva ação, para que possam dar a primeira resposta, a primeira defesa, sejam eles a primeira barreira impedindo a invasão do Egito. Então, quando você olha esse contexto, você vê algo semelhante. Aqui cidades-estado, ali pequenos reinos. Na Suméria também haviam algumas cidades que funcionavam semelhantemente a esse sistema de cidades-estado. Agora, diferentemente desse contexto da Grécia, ali não se desenvolveu o que em Atenas veio posteriormente a ser chamado de democracia, no qual os cidadãos gregos livres, na Ágora, que era a praça da cidade, votavam e decidiam em relação a destinos importantes, decisões importantes que afetavam toda a polis, toda a cidade. Você tem o surgimento, né, dos grandes oradores, tá? Então você tem um contraste aí entre os filósofos e os sofistas são os grandes oradores, cujo objetivo maior é o convencimento. Então, enquanto o filósofo está buscando a verdade, né, está numa investigação mais profunda com relação à verdade, o sofista está desenvolvendo técnicas de convencimento. Então você vê os grandes oradores na época apoiados, né,
auxiliados, tá certo, por esses grandes sofistas que desenvolvem então essa técnica para o convencimento, mas também acaba descambando algumas das vezes para a demagogia, o discurso que apenas tem a intenção de ganhar as massas, prometendo muitas das vezes aquilo que nunca será cumprido. Mas você tem então um fenômeno característico para a polis, o contexto grego, a democracia. É interessante que a democracia surge com relação, né, a esse contexto da polis, a situação da participação dos cidadãos gregos, homens gregos livres, que na ágora, na praça central da cidade, decidem e votam e participam então do governo da cidade. Então você tem esse contexto para Atenas, tá? Principalmente, né? Esparta, que já era uma outra polis relevante, extremamente relevante também para o contexto geral da Grécia, já tinha uma outra forma, tá certo, de gerir a sua política, né? Já era uma gestão ligada à jerarquia, aos mais idosos. Os mais idosos tinham mais proeminência na gestão das coisas. Isso eu acredito que dá até para comparar um pouco com o que poderíamos observar no contexto de juízes, tá? Em que não havia um governo central. Então você tem as tribos, tá? Nas tribos você tem os clãs, tá? E constituindo os clãs você tem as casas paternas, tá? Então você tem os pequenos patriarcados, né? Então dentro dessas casas paternas, desse pequeno patriarcado, você tem o pai de família que agrega em torno de si as esposas, os filhos e talvez alguns outros aparentados em torno de si, constituindo aquela família, né? Aquele nome importante que pode vir a ter grande peso para o clã de modo geral, tá? Então o clã subdividido aí entre essas famílias, tendo então essas famílias importante papel na gestão, tá? Então você tem aí esses idosos, né? Como Jó mesmo deixa transparecer que ele era um dos que assentavam à porta da cidade. E esses que estavam à porta da cidade, olhando para o contexto de época, cidade murada, por exemplo, a porta da cidade, onde se estabelecia um comércio e justiça também. Então os juízes estavam ali, os sábios estavam ali, os grandes comerciantes estavam ali, os líderes estavam ali, os anciãos coordenavam tudo isso. Você tem a situação então de algo semelhante, não é igual, tá? Mas algo semelhante, a jerarquia, né? Os mais idosos, mais velhos, os anciãos, tá? Como posteriormente serão chamados presbíteros, né? Mas aqui você tem então os anciãos tendo essa grande relevância, né? Os anciãos que serão aqueles que constituirão também a justiça em Israel, o sinédrio, tá certo? Então você tem aí o supremo, né, da justiça de Israel, o sinédrio, sendo constituído também por esses anciãos, que são pessoas de renome, de respeito, e são ouvidos, né, com relação a temas relevantes, temas muito importantes, ok? Então você tem esses contextos que são semelhantes, mas aqui na Grécia você tem algo bastante peculiar, que é o surgimento dessa polis, dessa cidade-estado, na qual era possível a prática disso que era tão peculiar a eles, que é essa democracia, na qual cidadãos gregos, homens livres, reunindo-se na Ágora, que é a praça central da cidade, debatem com relação a decisões importantes. Aí você tem aqueles que vão discursar, que foram apoiados pelos sofistas, que lhe deram técnicas de convencimento, vão discursar, tentar convencer, né, a massa, é votado e a maioria então decide por qual projeto, qual política adotar, se propor um acordo de paz com uma nação agressora, se ir à guerra, se estabelecer uma grande obra, tá certo? Se lidar com algumas situações da infraestrutura da polis. Então você tem essas grandes decisões que são tomadas, né, dentro desse contexto, tá? Então é um contexto de fato bastante marcante, bastante característico, bastante peculiar para a Grécia. A Grécia é importante, é relevante para o mundo, tanto pela sua filosofia quanto por essa questão bastante peculiar dentro da organização política que empresta, tá certo, essa base para aquilo que é praticado até hoje por essas nações que são nações verdadeiramente democráticas, né, que muitas pessoas daí colocam na sua bandeira República Democrática Popular, mas quando você vai ver lá dentro,
não é democrática de jeito nenhum, é uma ditadura, e muitas das vezes uma ditadura comunista, e apenas coloca como fachada, né, República Democrática Popular. Quando você vai ver, não tem ali nada de democracia, né? Mas você tem então essa base, né, que vai emprestar, né, essa ideia que é seguida por muitas nações da atualidade, a chamada democracia, tá? Praticada na polis, praticada nessa chamada cidade-estado. Então, em vez de você ter uma estrutura grande, unificadora, você tem uma pequena estrutura de cidadãos que estão ali vivendo numa concordância, tá? E que estão tomando decisões importantes sobre o seu futuro. E isso será alterado com a invasão, né, com a tomada de uma força avassaladora que vai unificar tudo isso dentro do contexto da Grécia, expandindo seu domínio para outras regiões, chegando até aos rincões aí da Índia já, tá certo? Então você vai ter aí o grande Império Macedônico, que diferentemente do que muitas das vezes alguém pode vir a entender, não é especificamente a Grécia, mas é um império, é uma força que domina primeiro a Grécia, e a partir dessa dominação sobre a Grécia estabelece então essa base, essa força, e utiliza-se dessa máquina para dominar outras nações, tá certo? E não somente isso, mas pulveriza, né, espalha pelas nações muito daquele conhecimento que já havia sido acumulado dentro do contexto destes povos gregos, dessas cidades-estado, tá? Então você tem aí, conforme o slide em tela, a cidade-estado, né, a polis, toda essa especificidade, né, uma característica histórica peculiar, muito interessante. No século V a.C., os gregos resistiram aos persas, então as grandes tentativas, né, do Império Persa no seu movimento de expansão. Império Persa esse que é muito relevante para a história de Israel, né? Durante o domínio do Império Persa, eles puderam então retornar para a sua terra e reconstruir a sua infraestrutura e também reconstruir a sua cultura e sua religião, tá certo? Não que sejam tão diferentes uma da outra, né? Mas nesses dois aspectos, principalmente a sua religião, mas também seus aspectos culturais. Veja Esdras fazendo a leitura do livro da lei, e veja Neemias proibindo casamentos mistos, obrigando até aqueles que se casaram inadvertidamente separarem-se, desfazerem esses laços matrimoniais. E eu acredito que isso é um grande apelo cultural, para que não haja esse sincretismo, né, com outras nações, o que acarretaria em graves danos para Israel, uma vez que Israel estava recuperando-se já desse grande estava recuperando-se já deste grande, vamos colocar assim, esse grande juízo de Deus, né? Isso que eu queria dizer, esse grande juízo de Deus, que foi a deportação para a Babilônia. Então Neemias enxerga naqueles casamentos mistos um sincretismo com as religiões pagãs. A miscigenação não era tão importante, não era tão grave, miscigenar-se com outros povos. O problema é o sincretismo, é que esses povos trazem a fé em deuses estranhos, deuses que são falsos e que vão minando a fé de Israel. E há sim um entendimento correto de que foi a destruição da fé de Israel que acarretou é, na apostasia geral da nação e no abandono, tá certo? No juízo de Deus para com Israel por meio do cativeiro. Então ele quer evitar a retomada desse processo destrutivo. Assim ele impede aquele processo, né, de sincretismo com outras nações, tá? Então você tem essa situação, tá certo? Em relação aos persas, que aqui estão libertando diversos povos para retornarem aos seus locais e restabelecerem seu culto, sua cultura, sua infraestrutura, tornando-se então satrápias. Então essas satrápias são regiões administrativas vigiadas por um observador persa, tá certo? Então você tem ali um observador persa que investiga ali aquela situação e não permite que haja insurreição, que se levantem contra o governo central, tá? Então você tem, eu acho que a Samaria da época era uma satrápia, tá? Então você havia
essas satrápias aí, satrapias, uma coisa assim, que eram regiões administrativas dos persas. Então os judeus estavam dentro, né, desse contexto, dessa estrutura persa, e a Pérsia se expandindo,